A princípio, apresentar o nosso irmão Paulo de Tarso. Ele é um trabalhador e um estudioso da doutrina espírita, profundamente estudioso, trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada, trabalhador da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, e palestrante espírita. E como diz Luiz, ele já tem a carteira assinada na Empresa de Jesus, lá na Casa da Fraternidade. Não é, Paulo? Verdade. Jesus S.A. Verdade, Jesus verdade S.A. mesmo. Verdade, sócio. Desculpa. Então, nesse momento, meus irmãos, permitir aqui a entrada de mais um aqui. Nesse momento, vamos levar nossos sentimentos, nossos pensamentos para o alto, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, ao Mestre Jesus, agradecer pela vida e por tudo que nos foi concedido. Pedir aos irmãos trabalhadores da Casa da Fraternidade, desencarnados, encarnados, os espíritos de luz, que nesta noite ilumine nosso irmão Paulo de Tarso na sua fala, que será feita durante esse nosso período, que possamos aprender um pouquinho mais, porque sempre a gente está galgando um degrau a cada dia, a cada hora, a cada ano. Então, a estrada é longa e nós estamos aqui com boa vontade para adquirirmos o conhecimento que será exposto, será trazido pelo nosso irmão e pela espiritualidade que dará suporte a ele. Nesse momento, ó Pai, abençoe a todos nós, abençoe a todos aqueles que estão sofrendo no leito dos hospitais, sofrendo com as guerras, aqueles que estão nos cárceres, nos manicômios, pelas ruas, que todos eles sejam acolhidos pelo nosso Pai Maior. Pedimos que nos permita darmos início a esse nosso estudo hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em velhas ou novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. O nosso irmão Paulo de Tarso vai nos honrar hoje com o tema Libertação do Espírito. Então, Paulo, esteja à vontade, que Deus lhe abençoe nessa sua etapa hoje à noite e que sejamos todos agraciados com as mensagens trazidas por você. Muita paz. Obrigado, Luiz. Gente, boa noite, muita paz. Eu queria agradecer inicialmente o convite, né, de estar aqui com vocês essa noite, nesse nosso encontro aqui. É uma oportunidade sempre renovada, né, quando a gente está estudando e a gente está trocando umas ideias. O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa questão que está hoje no tema do dia, que é muito relevante, né, é bastante importante que a gente compreenda bem do que é que nós estamos falando. Afinal de contas, é importante, esse talvez seja um dos principais fundamentos da doutrina espírita, é entendimento sobre a questão da destinação da alma, né, de como ela pode se colocar, das possibilidades que nós podemos ter enquanto seres para além da carne. Então, esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Então, a gente vai falar sobre esse cenário, na medida que, de repente, vocês possam ter aí alguma contribuição, é só dar uma sinalizada e a gente vai batendo esse papo aqui ao longo da noite, para não ficar uma coisa só
né, falar, então vocês vão também dando suas contribuições, tá bom? Uma coisa mais interativa, a gente vai trocando aqui umas figurinhas. Bom, então eu queria começar aqui a nossa conversa, como diz, né? Vamos começar do princípio. Lá no princípio, a gente vê que Allan Kardec, quando ele faz a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, havia uma preocupação fundamental naquele homem. Quem era Hippolyte Léon Denisard Rivail? Ele era um professor, ele era um cientista, ele era um polímata. Esse polímata, ele adquiriu esses múltiplos conhecimentos, essas múltiplas matérias em Yverdun. Yverdun era um centro de formação de líderes, né, mais do que uma escola, um centro de formação de líderes, e lá eles tinham contato com todas as ciências, e por isso o jovem que sai de lá, sai com preparo para você imaginar um jovem com 20 anos montar um liceu, montar uma escola, praticamente sozinho ali, contando com um investimento, com a ajuda de um tio, mas ele foi quem encabeçou tudo, o processo todo. Então, ele era uma pessoa realmente capacitada, um jovem capacitado em tenra idade. Então, quando ele vai ter contato com a doutrina dos espíritos, ele tem o mesmo cuidado que ele sempre teve em toda a sua vida para lidar com as questões da ciência. Então, ele vai para a casa da senhora de Plena Maison, numa terça-feira, no mês de maio, e lá ele tem um contato com algo muito interessante que está para além da sua compreensão. Ele entendia que aquilo que o senhor Carlotti, que era um amigo dele, um corso, que havia o chamado para participar dessas reuniões antes, ele teria refutado o convite porque ele achava que era coisa do magnetismo, que ele estudava há 30 anos. A coisa das mesas, né? Botar mãos em mesas e as mesas se mexerem e tal. Ele dizia, não, isso é a força do magnetismo, isso eu estudo, sei. Mas quando ele soube, através do senhor Fortier, que as mesas estavam falando, ele teve um outro insight, né? Ou seja, eu preciso compreender isso de uma forma mais intensa. Ao chegar na casa da senhora de Plena Maison, ver as manifestações inquestionáveis das consciências extrafísicas que estavam ali se manifestando, ele teve um insight. Ali, na cabeça daquele professor, daquele polímata, do cientista, estava agora a necessidade ou o processo de conhecer o lado de lá, conhecer como funcionava o mundo dos espíritos. Então, ao invés de fazer perguntas fúteis sobre estou no caminho certo, as minhas escolhas são acertadas, a pessoa me ama, vai dar certo meu relacionamento, essas coisas, ele foi para questões fundamentais. E aí começou realmente a fazer indagações, e a preocupação que ele vai ter é justamente com a clareza e com a correção das respostas. Daí ele tem a ideia de fazer a organização das suas entrevistas através de métodos. Um método que ele vai chamar de um método universalista, onde ele faz perguntas semelhantes em lugares distintos, com médiums distintos, com espíritos distintos, e faz uma correlação de respostas, e à medida em que essas respostas coincidam, ele intui que aí existe uma sabedoria universal. Ou seja, o fato de dois espíritos que não se conhecem, duas pessoas que nunca se viram, estarem compartilhando das mesmas opiniões sobre temas complexos, significa que ali existe algo que é uma compreensão bem fundamentada. Então, partindo dessa premissa, né, de que a universalidade é uma fonte de segurança, ele vai começando a afirmar alguns conceitos a respeito do mundo dos espíritos, a origem, a destinação e as relações entre os vivos e os mortos. Então, muitas pessoas fazem aquela célebre pergunta, né? Espiritismo é religião? E a gente não pode responder isso no século XIX, nem muito menos nos primeiros livros de Allan Kardec. Decididamente, não. O Espiritismo ele vem como uma ciência explicar como funciona as relações entre os espíritos e o mundo material, a origem dos espíritos e sua destinação. Vem falar sobre a composição dos espíritos do ponto de vista de serem entes conscientes, entes de consciência.
e explicando o como das coisas. Observe que o Espiritismo ele não traz fórmulas de salvação, nem nada que corresponda a nenhum aspecto de heteronomia nesse momento. Ele apenas explica como é que funciona o encarne, como é que funciona o desencarne, como é que funciona o processo da progressão espiritual, as características dos espíritos, como é uma reunião mediúnica. Ele não faz nenhum tipo de juízo de valor, se a pessoa é isso ou aquilo, apenas ele faz apontamentos, que o egoísmo é uma coisa que atrapalha, que o amor é uma coisa que ajuda muito. Então, a partir daí, você pode depreender nenhum método, nenhum dogma, nenhum procedimento, nenhum ritual que possa emergir disso aí. Então, quando se diz que a doutrina espírita ela não pode ser confundida com outras práticas espiritualistas que têm essas manifestações, é porque aquilo que foi cunhado, desenvolvido, elaborado por Allan Kardec tem como base a explicação de fenômenos, sobretudo quando ele consegue adentrar nesse mundo, das leis que regem todas as coisas. Então, o universo é regido por leis, e essas leis inexoráveis, imutáveis, essas leis que estão para todos os lugares e todos os tempos, elas acontecem independente de a pessoa ser esta ou aquela, ter esta ou aquela preferência, esta ou aquela religião, este e aquele pensamento, as leis estão aí. E se aplicam a todos os seres, inclusive todas as coisas, não somente aos seres, como também às coisas. Então, é dessa base que Allan Kardec vai fazer uma elaboração de como funciona o processo do mundo espiritual e como funcionam nossas relações com essa realidade transdimensional e interdimensional. Ou seja, a gente tanto consegue migrar para esses lugares, como também a gente consegue interagir com esses lugares, consegue ter uma comunicação espiritual. E daí surgem 5 fundamentos da doutrina espírita. Quando Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos, ele começa com uma pergunta fundamental, que esse talvez seja o principal fundamento da doutrina espírita, sem confundir-se com religião, ainda. Porque o fundamento principal da doutrina espírita é Deus. Agora, como é que você pode falar de Deus sem falar de religião? Aí é que vem justamente a questão de ser Deus a causa inteligente, o princípio inteligente, a razão inteligente de toda a criação. Está aí agora falando, independente do que seja Deus, de onde ele esteja, independente de qualquer coisa, existe uma origem criadora, uma inteligência criadora, que faz com que tudo possa ser compreendido, tudo possa ser possível, a ordem possa se dar. Porque o princípio que está sendo evidenciado aí é um princípio de natureza filosófica. Ou seja, atrás de toda organização inteligente, existe um princípio inteligente. Então, se a gente for pensar que isso, na verdade, você não precisa de nenhum tipo de fé para crer nisso, basta olhar a natureza. Olhar nosso corpo. Nesse exato minuto, milhões, bilhões de células estão aí fazendo suas reações químicas, 10 mil, talvez, por segundo. O número chega perto disso. E essas células estão fazendo isso sem que ninguém controle, que ninguém saiba que isso acontece. Mas isso é de tal sorte, perfeito e organizado, que dá-nos uma sensação de vida, de completude, de integridade, e a gente nunca para pensar que cada respirada que a gente dá, cada vez que nossos olhos piscam, cada vez que a gente elabora uma ideia ou fala uma palavra, todos esses sistemas estão sendo acionados de alguma sorte de maneira organizada. Se nós fôssemos guiados pelo acaso, podia ser que uma hora a gente fosse inteligente, uma hora não funcionasse, uma hora o fígado quisesse bater que nem um coração, o intestino, de repente, tivesse uma vontade de se desintegrar, porque o acaso é assim. O acaso não tem ordem. Dizer que existe ordem no acaso é imaginar uma infra-ordem. É ainda uma ordem. Esse caos ordenado. Aparentemente é caos, mas por trás, de maneira subjacente, existe uma ordem. Então, de qualquer forma, exceto quando estamos lidando com as coisas absolutamente arbitrárias, que não se pode prever, que não se pode imaginar nenhum tipo de previsibilidade, é necessário pensar que existe uma ordem implícita. E essa ordem implícita, ela tem um regente principal centralizado, que é o que a gente chama de Deus. É dessa fonte que nascem todas as coisas,
é dessa fonte que emergem todas as coisas e é daí que nós aparecemos no cenário. Porque tem-se uma ideia de que o espírito ele é criado no sentido de um ato volitivo de Deus, que como se fosse assim uma espécie de um abracadabra, uma espécie de pirlipipim. Ele mexe a mão e um raio sai dos seus dedos e, de repente, a matéria que está por ali, ou a semimatéria, ou os fluidos que estão pairando no universo, eles, de repente, tomam a forma de um espírito, adquirem propriedades de um espírito e, voilá, eis que surge. O processo da criação, na mente tradicional, é isso. Você tem um criador que cria. A parte da criação, o do criador, existe a criação ou a criatura. Então, imagina-se que existe um espaço entre o Criador e a criatura. Esse espaço é uma separatividade, não deixa de ser. Você tem o Criador nas alturas e a criatura nas profundezas dos abismos infernais. Observe que essa ideia é tão arraigada na cultura que, quando Allan Kardec começa a fazer as suas primeiras perguntas sobre Deus, os espíritos estão aí, de certa forma, se apresentando também com essa mesma ideia. Ou seja, no início do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber Allan Kardec fazendo perguntas sobre Deus e os espíritos fazendo comparações como se Deus fosse um pintor e os espíritos ou a criação fossem quadros, fossem obras de arte desse pintor. Lá pelas tantas, depois, lá no livro A Gênese, quando ele já está mais amadurecido, os espíritos também já são outros, ele já teve a oportunidade de conversar com outros espíritos de outras ordens, certamente, ele afirma que as convicções que ele possui agora são de que os espíritos são tais quais peixes em um oceano. Ou seja, não existe mais a separatividade, existe a inclusão. Os espíritos fazem parte de Deus. Os espíritos são emanação de Deus. Então, todo o princípio criador parte da ideia de que nada existe que não seja divino, mas apenas manifestações aparentemente desconectas e aparentemente distintas de Deus. Cada manifestação dessa com suas qualidades específicas, porque existem propriedades, limites, capacidades, que nós podemos chamar de potência, que estão ali relacionadas às respectivas formas. Por exemplo, na questão do princípio espiritual, ainda estagiando nos reinos animal, vegetal, mineral, nós não podemos esperar um nível de consciência que leve esse espírito a fazer uma reflexão sobre si mesmo. Seria você imaginar, por exemplo, um gato, um cão, sentado na esquina, com a mão no queixo, a pata no queixo assim, fazendo qual o sentido da vida, por que será e tal. Isso não vai acontecer. Uma abelha, de repente, parada em cima de uma flor, admirada com a beleza da flor, isso talvez não vá acontecer. Mas existem outras maneiras de expressar a perfeitude desses seres, que é quando eles conseguem realizar na sua existência a atualidade das suas potências. Eu não sei se esse conceito ele é um conceito comum para todos nós, mas quando eu digo de potência, eu digo de capacidade de fazer. E quando eu digo de atualização, eu estou dizendo daquilo que eu já sou capaz de fazer. Imagine que você tem um carro que possa andar 200 km por hora. Isso é potência. Imagine que você esteja andando a 80 km por hora. Isso é quanto você está atualizado na potência do seu carro. Mas se você estiver a 200 km por hora, você estará na sua plena potência do seu carro. Ou seja, você estará no máximo da potência do seu carro. Uma abelha, por exemplo, que eu citei, ela é plenipotente nas suas capacidades, porque uma abelha faz tudo que uma abelha pode fazer, que a criação abelha pode fazer, ela faz naturalmente. O que acontece com o espírito, com E maiúsculo, ele recebe um upgrade, vamos dizer assim, na questão de um despertar para um princípio inteligente, onde ele começa a desenvolver aí os pródromos da capacidade de elaborar consciência e pensar sobre si mesmo. Então, o espírito com E maiúsculo, que tem essa propriedade, ele necessita de um aparelho
um aparelho físico, biológico, que traga capacidades mentais equivalentes às suas possibilidades. Senão seria uma prisão infernal. Então, ele tem um corpo, que é o corpo humano, que tem capacidades mentais, cognitivas, capacidades intuitivas, que permitem a utilização desses recursos de uma forma muito positiva. Então, a partir daí, a gente vê que realmente, assim, a escala evolutiva do espírito, ele sai como uma manifestação de Deus. Aí você diz assim, mas ele é divino? É divino. Mas a partir do momento em que ele está estagiando no processo evolutivo, em verdade, ele está apenas revelando de si mesmo nas suas capacidades potenciais. O espírito, desde a origem, ele já tem as potencialidades futuras. É como diz Leon Denis, o espírito carrega em si todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Ou seja, tudo aquilo que ele vai ser, ele já traz com ele. Ele só vai aprimorando à medida do tempo, à medida da evolução e etc. Nos reinos, e depois que adquire a capacidade de pensar e intuir, na sua capacidade intelecto-moral. Então, observe que, quando se fala de Deus na doutrina espírita, não está se falando, no primeiro momento, de Deus que cria e que cuida das pessoas. Não está se falando de deísmo, nem de teísmo. Allan Kardec enfrenta uma questão em relação a Deus, que é a questão do panteísmo, e vai cair numa teoria depois, que é o panenteísmo, que é um pouquinho diferente do panteísmo, né? Existe aí o deísmo, que é a capacidade de você imaginar Deus como um criador de leis, e que essas leis regem as coisas sem a intervenção direta do Criador. Você tem o teísmo com T, de tatu, que faz a ideia de um Deus que interfere na criação o tempo inteiro e que cuida das pessoas, a ideia do Deus pessoal. Meu Deus, me ajude a pagar minha conta. Você está evocando um Deus pagador de conta, um Deus que ajuda, né, como aquele Deus da flanelinha, que o sujeito diz que passou a flanela na maçaneta do banco para poder liquidar as contas. Eu estou doido atrás de uma flanela dessa. Se vocês acharem, me passe aí, me dê um endereço, viu, gente? Estou precisando de uma flanela dessa. E isso é teísta, é um pensamento teísta. E existe o panteísmo. O panteísmo foi o que Allan Kardec enfrentou desde o começo, que era a ideia de que quando o espírito ele deixava a sua forma do corpo físico, ele então caminhava em direção a uma espécie de reintegração a um grande todo, a ideia da gota que volta para o oceano. Então, nessa perspectiva, quando Allan Kardec vai enfrentar isso, ele compara isso à ideia do nada. Porque, observe, o nada, que é o niilismo pós-mortem, ou seja, você morreu, acabou, não tem nada, ele parte da ideia de que você não carrega nada da sua vida para depois. Então, isso não combina nem com aquela ideia do castigo eterno, nem da bênção eterna, que é pregado por algumas religiões, é o caso do céu e do inferno, porque acabou, é uma vela, apagou, acabou, não tem jeito. Então, o materialismo, de um modo geral, ele trabalha muito nessa hipótese, que é uma hipótese completamente sem lógica nenhuma. Isso aí, não existe nenhuma lógica nisso, né? Nessa ideia do nada. Por uma razão óbvia, né, das evidências, etc., que já se tem a respeito da possibilidade de ter alguma coisa depois. Mas o que Allan Kardec vai comparar com o panteísmo é que o panteísmo imagina uma alma encarnada, ela simplesmente sai do corpo e vai fundir-se no todo, perde tudo, perde a experiência, perde a individualidade, perde a noção da sua história, porque ela se funde num todo, e aí, ao reencarnar, eventualmente, se assim fosse, ele ia começar do zero. Então, vai se fazendo essa digressão na construção da ideia do espírito, e isso partindo da ideia de Deus. Mas aí vem outros fundamentos da doutrina espírita que estão considerando a ideia de que o espírito, ao desencarnar, ao sair do corpo, ele consegue manter não só a sua vida, ou seja, ele é imortal, como também ele consegue manter parte da sua consciência, ou daquilo que viveu, ou das suas experiências vividas. E com isso ele tem a capacidade de carregar para o pós-mortem, ou seja, para o plano espiritual, ele tem a capacidade de de carregar suas experiências evolutivas, ou seja, construir um acervo evolutivo por conta da vida que viveu agora, da que viveu antes, da comparação do que fez, do que deixou de fazer, a consciência atuando sobre os fatos, produzindo novos
conhecimentos aí para efeito do banco, do acervo do espírito. Então, nessa construção, que é a construção evolutiva, nascem dois outros conceitos da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre vivos e mortos. Aí a gente diz assim, poxa, mas isso é uma coisa só da doutrina espírita? Não. Só da doutrina espírita? Absolutamente não. E se você quiser saber aonde existe isso na Bíblia, de maneira explícita, melhor dizendo, porque tem aquela passagem de Nicodemos, né, que ele fala que aquela água do espírito que nasce de novo, entra na barriga da mãe, aquela história. Aquilo tem uma implicação ali da reencarnação, mas não é uma coisa tão direta quanto o Monte Tabor. O Monte Tabor é direto, objetivo, não tem nem que interpretar, não tem que fazer nada, você só tem que ler o que está escrito lá, que deixaram de alguma forma, não sei se eles esqueceram, não tomaram consciência de que aquilo podia ser uma manifestação explícita da comunicabilidade entre vivos e mortos e da reencarnação, mas ali está, todos esses fenômenos estão ali demonstrados. Então, só para efeito de lembrar, recordar e viver, Jesus está com sua tríade, né? Tiago, João e Pedro, está ali olhando a subida no Monte Tabor, e Jesus está conversando com dois outros seres, dois amigos. Esses dois amigos são Moisés e Elias. Bom, Moisés, né, já tinha morrido há uns 1.300 anos atrás. E Elias tinha morrido há uns 800 anos atrás. Então você vê que ali tem dois personagens mortos falando com um vivo, que é Jesus. Mas Jesus tem poder, mas está encarnado, gente. Naquele momento ali ele está encarnado. Então, a comunicabilidade entre vivos e mortos está ali demonstrada, né? Naquele momento. Muito bem. Mostrando que tanto Moisés quanto Elias, enquanto espírito, estavam vivos, estavam capazes de se comunicar, tinham capacidades de conhecimento, tinham ciência dos fatos e estavam ali com alguma coisa, algum tipo de conversa com Jesus. Quando ele está descendo o morro, um dos discípulos, maliciosamente, porque eles tinham essa mania de fazer esses testes com Jesus, faz aquela pergunta capciosa. Mestre, não deveria primeiro vir o Elias para depois vir o Messias? Olha o que tinha acontecido ali. Primeiro chega Jesus, que seria o Messias. Só depois que Jesus já está presente, aparece para eles o Elias. Então, a ordem foi trocada. E a pergunta capciosa é, não tem alguma coisa errada nisso, não? Ou você não é o Messias, ou ele não é o Elias, porque o Elias tinha que ter vindo antes, segundo as profecias. Aí Jesus vai dizer em Mateus algo que está, de novo, gente, explícito. Ele diz assim, em verdade, Elias já tinha vindo antes, mas não o reconheceram. E ainda, não satisfeito em ter dito isso, ele diz, e todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Oi, Léo. Oi, Paulo. Eu só quero acrescentar à sua fala o Bhagavad Gita, que é o dilema entre Arjuna e Krishna. E Krishna está com Arjuna, que é um deus, né, um emissário da divindade, orientando Arjuna. E eu quero acrescentar com isso que essa comunicabilidade dos espíritos não está apenas em um livro específico de uma cultura específica. Ela se repete em várias culturas, em épocas diferentes da humanidade, e isso comprova de que é uma verdade universal. Isso mesmo, Léo. Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente tem essa situação no Evangelho, né? Eu estou citando aqui porque eu tenho um amigo que é católico e ele diz assim, nós combinamos em tudo, só não combinamos na reencarnação. Aí eu digo a ele assim, ó, então você peça seu padre para chegar lá no Monte Tabor, pegar uma tesoura, cortar, tirar da Bíblia, porque ela não combina com o pensamento de vocês, porque é o que está lá explícito. Isso não tem nenhum problema com relação a entendimento, nada disso. É apenas eu estou fazendo esse recorte e essa lembrança que Léo trouxe aí,
ela é muito presente porque a gente vai ter isso. No templo de Delfos, as pitonisas, elas entravam em transe e faziam previsões, supostamente em estados alterados de consciência, em contatos mediúnicos, quando elas estavam ali inalando, né, o vapor da folha de louro. Eu nunca imaginei que folha de louro levasse a pessoa a estado alterado de consciência, mas elas faziam isso, elas sentavam numa espécie de um banquinho com 3 pés e respiravam um vapor que saía das pedras e eles jogavam as folhas ali e aí elas entravam em estado alterado de consciência. Então já havia ali uma manifestação de comunicação espiritual. Existe um livro chamado Sobrenatural, que foi escrito por um pesquisador chamado Graham Hancock, que ele afirma que, pela análise das pinturas rupestres em lugares diferentes do mundo, é possível afirmar que há mais de 20 mil anos atrás, os homens já tinham experiências espirituais. Então, nós estamos falando realmente de uma cultura universal, de um saber universal que foi particionado a partir de elementos culturais em religiões, culturas filosóficas, pensamentos, escolas, e isso deu essa miríade imensa de possibilidade de interpretação do mundo espiritual. O fato que a doutrina espírita trabalha com princípios, e esses princípios, claro, trazidos, elucidados e apresentados, não por um filósofo ou por um professor, mas pelos espíritos que estão vivendo a realidade. Ele pergunta, como é desencarnar? Como é que é o processo do deslindar da carne? Como é que você sai daí, etc. Então, esses princípios que estão fundamentados e ditos, explicados pelos próprios participantes do cenário que está ali em exposição, é o que está composto hoje, ou que compõe hoje, melhor dizendo, toda essa obra que a gente chama de livro dos espíritos, livro dos médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras derivadas. Quem captou isso muito bem e que desenvolveu teses muito interessantes sobre essa questão da imortalidade, sobre tudo mais, foi Leon Denis, um grande, como se diz, uma grande régua que mede Kardec perfeitamente, e ele consegue fazer uma expansão do pensamento de Kardec, trazendo uma outra linguagem e indo além do que Kardec pôde ir. Né? Isso aqui que é a liberdade de Denis, foi essa que dele ia mais do que Kardec foi. Com a característica que ele era médium e ele tinha influências espirituais em todas as suas atividades ligadas à doutrina espírita, desde a escrita até a oratória, que ele era um orador de primeiríssima qualidade. Então, os 3 princípios. Qual seria o 4º princípio? Seria a reencarnação. A reencarnação, esse é um outro fato, né, que é inexorável hoje, que é a possibilidade do espírito voltar. Depois de ter vivido uma vida como um personagem, ele desencarna, vai para o plano espiritual, e de lá ele se elabora lá de alguma forma e volta para viver uma experiência agora nova, com outro personagem, outro cenário, com uma edição renovada, com outro propósito, com uma outra finalidade, com um outro direcionamento. Então, existe aí essa questão da reencarnação, que é a grande demonstração do amor de Deus. Ou seja, aquela instância inteligente que existe, podemos dizer dela tudo. Podemos dizer que ela é onipresente, onisciente, onipotente. Observe que nós estamos falando de oni, no sentido de omni, que tem todas as potências, todas as presenças, toda a ciência. Podemos dizer isso. Mas uma coisa que não é depreendida do ponto de vista assim, de uma observação pelos princípios e pelas faculdades que nós podemos entender de Deus, é o amor. Principalmente quando compreendemos o amor sob o ponto de vista da ótica humana. Por exemplo, um tsunami na Indonésia matou 300 mil pessoas. A natureza, em expressão, matou 300 mil pessoas. A pergunta é, por que Deus não pegou o dedo dele? Disse, não vai matar 300 mil pessoas, e segurou em amor a placa tectônica para impedir que o mar se movimentasse sobre a terra e tirasse filhos de mães, tirasse pais de família, ceifasse essas vidas.
Por que Deus não deu um piteleco no vírus Covid quando ele aparece, matando pessoas queridas? Então, se a gente for olhar do ponto de vista de uma lógica humana, não é possível imaginar a bondade simples de Deus por causa disso. Porque a gente imagina que quem ama, cuida. Mas quando a gente vai ver, lá na lei do amor, a gente vê que a segunda palavra do alfabeto divino, a primeira é amor, a segunda é a reencarnação. Porque a reencarnação é a que nos oportuniza o retorno e o aprimoramento do espírito a caminho da liberdade final, que é a liberdade evolutiva. É aquela que dá ao espírito o estado da plenitude máxima, que isso aí é o grande, digamos assim, trunfo da evolução. Você se sentir de tal sorte, tocada por um amor que lhe invade, que lhe toma totalmente, que lhe rompe em todos os centímetros, milímetros da alma, ao ponto de você sentir-se no estado de plenitude e paz, sem nenhum fragmento de nada que seja ligado aos atavismos que nos atrasam tanto o passo. Esse estado, para se chegar a ele, é necessário passar pelo cadinho da experimentação que envolve o vir e o voltar muitas vezes. Então é por isso que nós podemos entender que quando subimos a observação e olhamos a vida como episódios esporádicos de um grande processo evolutivo, que é o espírito passa, pelo qual o espírito passa, a gente entende a bondade de Deus não em uma vida, em uma encarnação, mas no conjunto da obra. Então, vou dar um exemplo meu. Eu estou aqui hoje falando de Deus, falando de Jesus, mas o que eu fiz 5 encarnações passadas, eu não quero nem saber, gente, porque deve ter sido uma coisa muito ruim. Sabe por que deve ser uma coisa ruim? Porque eu ainda não estou aqui, volitando, eu estou me arrastando ainda nas minhas dificuldades. Então, 5 encarnações passadas era mais difícil ainda, mas hoje eu já não tenho vontade de matar ninguém, já não tenho vontade de arrancar a cabeça de ninguém, eu já não tenho vontade de fazer mal nenhum a ninguém. Então, isso mostra que eu, que estava numa situação trevosa, já não estou mais, pelo menos nesses aspectos. Então, isso para mim é um presente, porque isso agora abre perspectivas novas no meu processo evolutivo. Então, observe que a bondade está em o pai ofertar ao filho as suas condições para que ele receba de si mesmo o prêmio de encontrar-se na sua totalidade, que é o amor infinito que nos povoa a todos na alma. Então, esse amor, ele é possível ser explicado através da reencarnação, que nos oportuniza, nos tira dos infernos eternos, nos tira dos paraísos ilusórios e nos coloca na plenitude do eu, em tempo integral, a partir de uma conquista do si mesmo. Nós nos conquistamos, nós conquistamos essas fronteiras a partir do processo da evolução. Então, o que a gente pode dizer é que esses princípios que a doutrina espírita possui são espíritos construtores de todo o processo da evolução e de todo o processo da própria existência dos espíritos. Então, estudar o espiritismo não é que o espiritismo estudado vá nos melhorar do ponto de vista moral. É a compreensão do espírito, das suas faculdades, das suas possibilidades, é que vão nos dar um vislumbre das opções que temos quando internalizamos valores, internalizamos opções que temos no mundo, ou até mesmo nos apegamos ou nos libertamos de certas questões, certas coisas que estão aí na ordem do dia. Observe que tudo isso que a gente está falando aqui, gente, o espírito tem sempre a prerrogativa do livre-arbítrio para poder, então, exercer o mandato sobre si mesmo e fazer as escolhas corretas. Compreender-se como espírito, compreender-se como um ser espiritual vivendo a experiência humana, compreender-se dessa forma faz com que nós tenhamos a possibilidade de sabermos por que devemos ir por um caminho e não porque temos que. Então, isso dá a ideia de que eu só vou quando eu achar que devo. Eu só vou quando eu tiver condições de ir.
Mas se eu souber que existe algo melhor, algo mais interessante, isso não é uma ideia vaga, isso não é uma hipótese vaga, isso é uma certeza absoluta, eu tenho mais motivação para me domar as más inclinações, para trabalhar elementos melhores dentro da minha alma, que, sem dúvida nenhuma, esse é o grande mérito, trunfo da doutrina espírita. Ela tira completamente a ideia de uma heteronomia, ela tira completamente a ideia de uma alo-salvação, salvação vinda de outro, e coloca a gente em contato com a gente mesmo, para que nós tenhamos a certeza da possibilidade da autoelevação, que é isso que faz com que a gente realmente melhore, cresça e se desenvolva. Então, o que a gente pode dizer em relação a isso, Allan Kardec vai lá na introdução do livro dos Médiuns, do mesmo jeito que ele começou perguntando sobre Deus no livro dos Espíritos, ele agora faz uma pergunta interessante. Existe espírito? Ou seja, para começar realmente o livro dos Médiuns, ele tem que perguntar se existe espírito. Então, a gente sabe, ele vai nos afirmar que existem os espíritos, e esses espíritos, em verdade, são homens sem corpos, né? São homens que perderam seus corpos e agora estão vivendo em uma outra realidade e, portanto, agora estão experimentando uma outra possibilidade, que muda basicamente uma coisa para outra. A gente vai dar uma olhadinha nisso nos próximos minutos, tá? Então, existem basicamente 3 fontes de liberdade para o espírito. Quando a gente fala de liberdade, a gente tem que imaginar que liberdade pressupõe consciência, tá, gente? Então, nós já passamos dessa ideia de que existe espírito, a gente tem certeza que existe espírito, a gente considera a certeza também da imortalidade, porque as manifestações, as cartas consoladoras e tantas outras já milenares aí, mostrando de maneira irretocável, assim, não tem como questionar, inquestionável, que existe realmente uma vida que foi preservada no além. Eu volto a falar aqui das religiões, é muito interessante isso. Tem pessoas que fazem oração para Santo Antônio. Agora mesmo a gente fez esse período de junho, né? Santo Antônio, São Pedro, São João, né? Observe isso aí, são todas manifestações que a gente faz para entidades que já foram homens e agora supostamente são espíritos que estão vivendo realidades espirituais. E isto se não estiverem encarnados, tá certo? Eu estou aqui só conjecturando. Não estou dizendo que você pode estar fazendo uma homenagem para um ente que está do seu lado vivo, encarnado, em espírito. Isso aí não tem nenhuma impossibilidade disso. Mas o que eu quero dizer é que as religiões, de um modo geral, fazem alusão a espíritos de homens encarnados vivendo experiências espirituais como se eles continuassem no plano espiritual. Ou seja, qualquer noção que você tenha de destinação pressupõe consciência. Se ele diz assim, o espírito quando morre vai para o céu, tá bom, ele tem que ter consciência que está no céu, senão não adianta estar no céu ou no inferno, não vai ter diferença alguma para o espírito. Ele só vai experimentar uma prova boa ou ruim se ele tiver consciência. Então, a imortalidade da alma está em todo conhecimento, travestido, mudado, etc. Então, a gente pode dizer, de alguma forma, que essas 3 possibilidades aí do espírito se libertar, entendendo que a carne é um cárcere, entendendo que o corpo é uma prisão. Então, a gente tem a primeira manifestação de o espírito se sentir mais espírito do que corpo, são os fenômenos de desdobramento, que estão relacionados a sonhos lúcidos ou até mesmo a uma faculdade anímica desenvolvida, que pode ser desenvolvida, que é a faculdade das projeções ou dos desdobramentos lúcidos, aonde o espírito sai um pouco do corpo, mantendo os seus vínculos, mas sai um pouco do corpo, enquanto, dependente das faculdades sensitivas do corpo, e adquire a liberdade de perceber a realidade através das faculdades sensitivas do espírito. Então, em desdobramento, o nível perceptivo do espírito é outro do que a carne está ali, está dormindo, está no estado de torpor, está no estado de meditação, etc. O espírito sai
e vai até um determinado local. Eu conheci um rapaz que ele não era espírita, mas ele tinha a faculdade do desdobramento, que não é um fenômeno mediúnico, tá, gente? Isso é um fenômeno anímico. Ele fazia isso de forma voluntária, e ele dizia assim, quando chove eu vou para cima das nuvens, ficar vendo os raios. E eu fiz, rapaz, me leve junto num negócio desse, tem possível, você pode me carregar aí num negócio desse para eu ir, mas não me deixe lá não, me traga de volta, porque eu morro de medo de ficar por lá. Então, essa faculdade, ela existe, ela é muito presente nas pessoas, em todos nós, todos temos, e quando dormimos, que afrouxamos os nossos laços de consciência, o nosso estado de vigília, ele fica um pouco menos apertado ali, ativo, então o espírito então tem um pouco mais de liberdade, goza um certo grau de liberdade, mas a gente não lembra muitas vezes porque justamente ele não excita as faculdades senso-perceptivas do corpo e, consequentemente, ele não estimula as áreas de memória do cérebro físico, embora essas imagens estejam no banco de informação do espírito, que são, na verdade, o grande acervo, esse banco e essas imagens são o grande acervo da memória espiritual, que todos temos acesso, tá? Indiretamente, porque é um inconsciente profundo que todos podemos acessar, não ordinariamente, mas temos acesso, às vezes, involuntário a esse conteúdo. Então, o que acontece é que essa forma de liberdade, ela ainda é uma liberdade cerceada, porquanto a obrigação do espírito em estar vinculado àquele corpo lhe dá aí uma certa sensação de liberdade limitada. Então, por que isso é interessante a gente pensar? Porque são vislumbres de uma possibilidade de libertação posterior, quando o corpo tiver exaurido toda a sua força, o espírito, então, poderá fazer esse mesmo movimento, mas de uma outra forma, agora de uma forma mais sem retorno, né? Porque uma vez rompidos esses laços, não tem mais possibilidade do retorno. Então, o espírito vai desdobrar-se, faz uma experiência normalmente conduzida, não por uma situação meramente espiritual, mas conduzido muitas vezes pelas suas inquietações, pelos seus pensamentos, pelas suas vocações, pelas suas preferências, ele é atraído para um local específico, para uma experiência específica fora do corpo. Então, isso é muito comum. Existem processos de encarnação assistida, onde os pais são, em estado de sono, conduzidos ao encontro com o espírito reencarnante, e aí existe todo um acerto, digamos assim, um ajuste de possibilidades, principalmente quando ali existem enroscos que precisam ser ajustados. Quem quiser entender um pouquinho disso, Missionários da Luz, Adelino, Raquel e Segismundo, ali está uma demonstração desse tipo de possibilidade. Bom, a outra possibilidade que nós podemos ter em relação à questão da liberdade do espírito é através da morte, tá? Só que, assim, se perguntar a qualquer encarnado se ele quer ser livre morrendo, ele vai dizer que não. Ele prefere ficar preso no corpo, né? Porque ninguém quer a morte, só quer saúde e sorte. Não é assim, gente? Então, a gente pensa muito nessa história do morrer, e aí vem realmente uma questão pontual e significativa. A morte é algo inexorável. A morte é algo que não tem rei, rainha, ninguém foge dela. Porém, é algo incômodo, porque fere de forma definitiva um princípio que todos nós temos, que é um princípio da conservação da vida. Então, se nós temos a conservação da vida como premência, não faz sentido a gente acreditar ou levar a morte como uma coisa natural, porque a morte é justamente o lado oposto dessa grande disputa, a disputa pela vida, negando a morte. E isso não nos dá o direito, porém, de transformar a morte num tabu, como se a morte não existisse, que não se pudesse falar e etc. Então, isso causa muitos dissabores, não só no momento da morte para quem está morrendo, mas também para aqueles que presenciam o fenômeno da morte e que contribuem, de alguma forma, com a liberdade desse espírito. Esse espírito que vai sair do corpo no momento dessa
situação, ele estará, de certa forma, sendo afetado por todo um entorno de psiquismo, de pensamento, de sentimentos, etc., que estarão sendo ali emanados pelas pessoas que estão produzindo aquela onda de pensamento na direção daquela pessoa. Então, existem pessoas que desencarnam sobre sob a égide da tranquilidade, músicas, harmonia, etc. E tem outras pessoas que desencarnam sob a égide do conflito, quer dizer, no dia do enterro, na beira do caixão, está o povo ali disputando herança, disputando bens, brigando. Já vi uma cena da família entrar no conflito, que até o caixão cai no chão, o pobre do defunto rodando lá no meio do salão, e o povo se estapeando por questões materiais, por outras questões ligadas ao egoísmo, às coisas da carne, né? Então, a partir daí, a gente vê que realmente essa questão do morrer, ela precisa ser tratada com a seriedade, com o respeito que ela requer, né? Porque, afinal de contas, quando a gente pensa nela, a gente pensa em algo que está relacionado não com a finitude, porque se o espírito acabasse ali, tudo bem, não tinha problema esse tipo de desdobramento, mas ele permanece, de alguma forma, conectado com toda a energia dali do campo da família, e isso leva a gente a ter uma impressão aí muito interessante em relação ao fenômeno da morte, que a gente precisa compreender isso bem, precisa compreender a morte. Né? Tá até Herculano Pires, né, que é um filósofo que escreveu muitos livros interessantes sobre espiritismo, numa linguagem mais aprofundada, ele traz a sugestão da educação para a morte, né? Inclusive, ele antecipa algumas coisas que foram publicadas depois, e hoje nós já temos muitos livros, os livros de Elizabeth Kubler-Ross, falando sobre a morte e o morrer, falando sobre a vida, o sentido da vida a partir da perspectiva da morte. A tanatologia, que foi desenvolvida com essa possibilidade de assessorar pessoas no seu processo de desenlace, para que o espírito, de certa forma, ao deixar o corpo, ele consiga ter um pouco de plenitude no seu despertar posterior. Por que eu falo despertar? Porque nascer é um processo muito demorado, 9 meses para nascer. O processo da morte, do deslindar, ele é relativamente mais simples do que o processo do nascer, porque ele é um processo de desconstrução. Aí existe uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, que é: quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura essa desencarnação? Porque tem uma diferença entre morrer e desencarnar, né? Isso é ciência para todo mundo, né? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é quando as faculdades biológicas do corpo já não respondem mais, ele já não tem mais ali, os sistemas já não estão respondendo mais. E desencarnar é quando o espírito realmente se livra daquela massa física. Ele consegue romper seus laços com aquela energia que está ali material, aquele campo material. Ele rompeu aquilo, é desencarnar. Então, a desencarnação ela pode ser rápida, a depender da circunstância, e pode ser extremamente lenta, ao ponto do espírito ficar acompanhando a deterioração do seu cadáver ali no leito de morte. Isso é uma coisa muito desagradável. Então, os espíritos explicam como é que funciona isso. Uma atração ao corpo, a sensualidade, a questão da vinculação material, os apegos, pode levar um espírito a demorar bastante seu processo de desapego, por uma questão dele não querer largar, como se, literalmente não quer largar o osso. Fica ali preso. Então, ele está passando por uma angústia, porque ele tem uma ilusão da vida inexistente, né? Então, existem casos, aqueles casos que a gente vê em filmes como aquele filme do médico, eu esqueci o nome agora, que o médico, o psicólogo, né, atende a criança. Poxa, tem um filme famoso com a Bruce Willis, né, que conta essa história, e que, em verdade, ele faz um atendimento a uma criança e ele já não está mais vivo, né? Então, essa ideia de você estar
de você estar vivo, sem estar vivo, é um tipo de um torpor, de uma ideia, de uma obliteração da capacidade consciente de se perceber no seu momento, na sua integralidade, que acontece com muitos espíritos que, de certa forma, têm mortes violentas, que passam por experiências traumáticas no momento da morte, ou que, de certa forma, têm as suas experiências sensoriais. Os espíritos afirmam que a grande maioria dos espíritos desencarnados, eles não vão para lugares específicos, eles não vão para colônias espirituais, eles não vão para lugar nenhum, eles ficam na Terra, presos à vinculação das coisas da Terra, transformam os ambientes atratores da Terra nos seus lugares de preferência. E por isso é muito comum você ver relatos de espíritos que, andando pela rua, veem desencarnados circulando por ali como se estivessem vivos, ou aqueles que já estão num estado de necessidade maior, aurindo dos encarnados energias vitais que eles se percebem com necessidade. É o caso de bares, é o caso de energia sexual, é o caso de drogas, onde eles ficam vampirizando aquelas pessoas para poder ter experiências sensoriais que eles não conseguem ter, porque o aparato fisiológico deles agora, semimaterial, não permite mais as mesmas reações que eles tinham no corpo físico. Tem uma fisiologia diferente, portanto, não existe mais o mesmo impacto. Mas existe a necessidade, existe o vício, existe o costume, né, que faz com que ele realmente retome ali. Então, embora ele esteja num processo de desencarne, mas ele não está livre. A liberdade pressupõe o corte das nossas vinculações. E elas não são físicas, elas não são amarras físicas, elas são amarras conscienciais, psicológicas, emocionais, né? Então, isso mostra o quanto é importante a gente entrar num processo de desprendimento, entrar num processo de preparação para estarmos preparados para viajar, para fazer o nosso voo. Oi, Léo. Juliana bem lembrou aqui, o nome do filme com Robin Williams é O Sexto Sentido, e eu também quero citar um outro filme que vem de um livro, Se Eu Ficar. Então, super recomendo, que retrata muito bem isso que Paulo está falando. Isso aí. Então, a gente vê essa questão aí da realidade, da arte imitando a vida, porque é interessante, quando a gente vai para os livros e vai para fundamento mesmo da doutrina espírita, a gente vê que isso realmente é assim. Porque são reinos de consciência, né? São reinos de consciência, são reinos de uma possibilidade que nós podemos construir isso com a elaboração do nosso pensamento e o nosso querer. Qual que é a diferença entre você estar encarnado e estar desencarnado? Né? Que isso aí, não necessariamente o espírito desencarnado está livre. Enquanto ele estiver preso a determinadas funções, porque no plano espiritual, como diz assim na gíria, né, o buraco é mais embaixo. No plano físico, nós temos na carne a capacidade de embotar certos sentimentos e certos pensamentos e deixá-los sob uma certa camada de proteção, como se eles não existissem. A gente sabe que existe, mas faz de conta que não. Bota eles aqui. E na externalidade, a gente faz de conta que as pessoas percebam que nós já temos situações muito bem resolvidas. Isso é uma coisa importantíssima, gente. Porque olha só o que isso resulta. Eu entro no templo budista, então o que é esperado que eu faça? Que eu corte meu cabelo, deixe baixinho, que eu vista uma roupa laranja, que eu seja capaz de meditar, que eu tenha uma alimentação equilibrada, que eu consiga ter gestos mais lentos. Se eu fosse para um mosteiro lá com Thich Nhat Hanh, já morreu, mas se eu fosse com ele, eu ia fazer a atenção plena, né? Então eu ia ficar ali olhando uma árvore, olhando o voo, horas olhando o voo de uma borboleta e viajando na borboleta, como se ela fosse eu e tal. Vocês acham que uma pessoa que não esteja devidamente preparada mentalmente para esse tipo de situação, ele vai ficar olhando borboleta ou ele vai ficar dizendo, vixe Maria, quanto tempo mais essa borboleta vai ficar voando? Tomara que ela voe logo para eu poder descansar. Meu WhatsApp, meu Deus,
Quando eu não vejo a hora de chegar lá e pegar meu Facebook para dar uma zapeada. Está entendendo? Porque a mente irrequieta, ela não está elaborada para fazer aquilo. Estou dando um exemplo porque o personagem consegue mentir. Mentir para a sociedade, mentir para fora, mentir para o mundo. Mas mentir para si mesmo, como diz a canção, é a maior mentira, porque a gente não consegue. A gente não consegue mentir para a gente mesmo. Então, o espírito, ele não tem essa faculdade de mentir, de personagem. Ele é puro. Ele é puro no sentido da sua expressão. Então, as suas marcas perispirituais denotam as suas fragilidades, denotam as suas características, os seus pendores. E um outro espírito que o vê, percebe isso, vê isso. Além disso, existem os graus vibratórios, os graus de vibração, os espíritos inferiores, aqueles que não conseguiram ainda atingir plenitude de consciência e iluminação, eles ficam em zonas de densidade menor, eles ficam ali, eles não conseguem ver outros espíritos, eles não conseguem enxergar os espíritos que vêm de outros lugares para ajudá-los, eles não conseguem ver. Porque eles não têm eles estão como se em outra dimensão. Tamanha é a sua diferença em vibrações mentais. Então, o que eu quero dizer é que na morte não é libertação necessariamente, embora seja uma liberdade do corpo, é um grau de liberdade, mas o desencarnar, ele só consegue realmente ser considerado um processo de liberdade quando o espírito tem consciência da sua liberdade. Quando ele tem capacidade de ser protagonista dos seus próprios passos. Quando ele não é um iludido que vive, por exemplo, numa gruta como um dragão, ou ele vive como uma espécie de um ser transposto, transformado, né? O processo de licantropia. Enquanto ele não está num processo desse, ele não está livre. Enquanto ele está num processo desse, ele não está livre. Quando ele sai disso, ele se liberta. Ele vai para um outro patamar, quando ele consegue realmente dizer, não, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu entendo isso, eu não entendo aquilo. Isso é liberdade. O que não é liberdade é a obliteração do pensamento, é cerceamento da capacidade de escolha. Isso não é liberdade. Então, quando eu digo que a liberdade pressupõe consciência, a liberdade pressupõe domínio sobre si mesmo. O indivíduo que é consciente do seu processo, que é consciente do seu encarnado, do seu papel na vida, ele não é aquele que dorme. Olha que Paulo de verdade, lá de Damasco, ele tinha uma ideia muito interessante sobre isso, muito interessante, porque ele convivia com uma sociedade promíscua. Os gentios viviam numa promiscuidade terrível. E Paulo não podia conceber o processo da transformação, da ida ao mundo espiritual, do mundo divino, ao sétimo céu. Ele não podia imaginar isso com as pessoas vivendo daquele jeito. Então, ele dizia que as pessoas deviam pensar ou repensar aquilo. Quando ele escrevia as cartas aos Coríntios, né, que Corinto era um lugar pervertido de tudo. Então, quando ele escrevia aquilo, ele falava muito sobre essa ideia de casamento. O sujeito casa para não abrasar. É melhor casar do que abrasar. Então, ele achava que o sujeito, quando casava, atenuava um pouco o ímpeto de sair na promiscuidade. Então, isso, de certa forma, criava uma série de situações positivas e negativas, porque as esposas que aderiram à campanha de Paulo, os maridos ficavam zangados com ele porque as esposas viravam senhoras castas. Os maridos, por sua vez, que aderiam a Paulo, viravam senhores castos. Então, isso criava problemas ali na situação. Mas ele dizia assim, que era importante que as pessoas tivessem domínio sobre os seus quereres, sobre suas vontades, sobre os seus impulsos, porque na hora que chegasse o momento que eles eram apocalipsistas, né, imaginavam que aquilo ia acontecer a qualquer momento, no momento que acontecesse a grande transformação, aqueles que estivessem presentes, lúcidos, seriam levados, e os que não estivessem iriam sucumbir. Então, ele falava sobre dormir, né? Ele dizia que deveriam estar os seres acordados, presentes, portanto, na sua consciência. Essa era a sua forma de dizer. Não fique aí atenuado nas questões dos desejos da carne. Não, sejam presentes. Isso aí era importantíssimo para que eles pudessem, de certa forma, assumir
o controle sobre suas vidas. Então, a liberdade na morte, ela vem quando você consegue, após o decesso celular, tirando essa vinculação do corpo, estar numa condição de ciência da sua circunstância, da sua situação. Então, nós temos um caso bem interessante sobre isso, que está na literatura espírita, que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides assim, bem rapidinho, para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu ampliar aqui. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver, gente? Sim, estamos vendo. Com certeza. Então, esse caso que nós vamos mostrar aqui para vocês pertence a um livro que é esse aqui. É um livro chamado Voltei, conta a história do irmão Jacó, que é um espírito que se apresentava com esse pseudônimo. Na verdade, ele era um cara chamado Frederico Figner, ou Fred Figner, que foi ele presidente da Federação Espírita durante muito tempo, foi trabalhador espírita durante muito tempo, e ele tinha uma ciência de tudo isso que nós estamos falando aqui. Se trabalhasse 40 anos, 30 anos numa mediunidade, 40 anos num processo de doutrinação espírita, dificilmente não vai ter conhecimento de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o que aconteceu com ele? Quando ele estava perto de morrer, ele já era um ser octogenário, muito rico, ele foi muito rico. Ele trouxe os discos para o Brasil, né, o disco de vinil, a primeira gravadora foi ele quem trouxe a prensa dos discos, e ele fez fortuna no Brasil. Então, ele estava ali, agora, perto do seu desenlace, já o seu corpo muito enfraquecido, ele já estava perto mesmo de desencarnar, e aí começou a sentir uma certa angústia. A angústia que ele ficava nessa ideia de que ele não sabia se queria morrer, se não queria morrer, se estava preparado, se não estava preparado. Ele começava a sentir um certo desconforto, vinham pensamentos contraditórios na sua cabeça, ele não tinha serenidade, não tinha serenidade. Ele foi um homem muito duro na sua vida, porque ele era empresário, executivo, aquele sargentão, que é tal, bota para frente. Ele era uma pessoa boa, que fazia o bem, que fazia caridade e tal, mas ele não tinha amorosidade na sua expressão de relacionamento, e por isso ele tinha dificuldades terríveis. E ele começa a perceber isso nesse momento, e a equipe vem, então, ajudá-lo no seu processo de deslindar do físico, né? Então, ele começa a ter assessoria da filha, uma filha que já havia desencarnado, de um outro amigo espiritual que vem ajudá-lo, né? E depois vai outros amigos, dentre os quais ninguém menos do que Bezerra de Menezes vem ajudar ele no seu desenlace. E ele já tinha combinado mais ou menos assim com os amigos que quando ele desencarnasse, ele iria chegar e ia, me chama aí numa reunião mediúnica que eu venho para dar uma comunicação, para dizer como foi minha viagem, etc. Ele já estava meio que dizendo assim, o processo é muito simples, eu conheço tudo, eu vou para lá, tal, dou comunicação, você me chama, eu venho. E aí, quando ele experimenta o processo, né, do seu desenlace, ele começa a ter esses surtos, né, justamente dos processos de culpa, ele começa a ter algumas questões que estão ali envolvidas, questões, né, das suas próprias inquietações, e, de certa forma, ele vai perceber que ele está muito fragilizado, mas bastante fragilizado, o quanto ele está despreparado para esse momento, mesmo na presença de entidades como o Bezerra de Menezes, por exemplo, e outros amigos que virão depois ajudá-lo. Então, só para vocês terem ideia de como ele estava ruim, ele foi levado para o mar, levaram ele para o mar para que ele pudesse, lá no mar,
restabelecer as suas energias, recapturar, né, recaptar suas energias, para que ele pudesse, então, ter a possibilidade de viajar, de sair daquele lugar, sair ali do rio e ir até o local que seria o seu destino inicial, pelo menos. Então, para essa preparação, ele estava muito enfraquecido, ele não conseguia ter nenhum brilho, ele não conseguia ter nada do que ele imaginava que ele teria, mesmo tendo o mérito, né, de estar ali. Aí, aqui, né, essa gravura mostra ele na praia, amparado pela filha e recebendo essas energias aí do plano espiritual. Percebe, a partir desse momento, a realidade dessa grande diferença que existe entre estar encarnado e estar em condição espiritual, quando uma senhora atravessa por eles, né, passa por entre eles, assim, não toma nem conhecimento. E outras entidades espirituais também estão ali, circulando entre encarnados e desencarnados, uma proliferação muito grande de seres de diversas dimensões. Agora ele podia perceber isso mais claramente. E aí vai ver, no seu sepultamento, por exemplo, ele vê pessoas que estão falando coisas que não deviam, pensando coisas negativas sobre ele, etc. Isso o afeta, de certa forma, e todos esses afetamentos, todas essas coisas que vão acontecer sobre ele, vão tirando dele a capacidade de concentrar-se no seu processo de deslindamento. Observe quanto a vinculação nos é importante, porque existe uma sinergia mental entre os próximos, né? E quanto mais desequilibrado, dissonante forem essas situações, mais a gente vai ter aí problemas. Para aquele que não está, ele já está fragilizado, porque está saindo de uma experiência do corpo físico que foi danificado pela doença, pela idade. Então, até o espírito se recuperar, leva um tempo. E aí, sem força, e agora ainda mais nesse grande torvelinho, essa grande confusão, realmente para ele não foi nada bom. Então, ele faz o seu processo de fechamento, né, pelo menos inicial, cortando um pouco desses laços para poder, então, partir de uma forma mais firme, e ele vai, então, agora passar para esse novo lugar, percebendo os níveis diferentes que existem entre os espíritos, né? Então, por exemplo, quando eles estão indo em direção à colônia onde ele vai se encontrar, ele vai perceber lugares onde tem espíritos assim em estado muito, muito ruim, em condições muito negativas. Ele vai ver nas ruas, ele vai ver em outros lugares o nível, a diferença que existe entre espíritos que já estão bem, como é o caso da filha dele, como é o caso de Bezerra, como é o caso de outros mais, e até ele mesmo, quando ele se percebe assim. E ele vai perceber-se também dessa forma quando ele encontra com amigos outros, que ele vai ver e vai perceber que esses amigos já estão numa outra realidade. Isso para ele é muito complexo. Então aqui está mostrando ele ultrapassando essas zonas. Ele tinha uma dificuldade, por exemplo, de sozinho, por ele mesmo, se locomover. Então ele era arrastado praticamente pelos outros. E esse grupo que é conduzido, ele é conduzido pela força mental de espíritos como Bezerra, que capitaneiam essa equipe. Aqui mostrando ele passando por esses lugares negativos, né? E ele não tinha força psíquica, porque se ele fosse sozinho, por exemplo, e estivesse sobrevoando o lugar desse, ele seria atraído por essa energia que está aí. Eu me lembro, vendo isso aqui, eu me lembro de um outro filme, né? Esse sim, Amor Além da Vida, né, que mostra o personagem que vai a uma zona infernal buscar a esposa que tinha tirado a própria vida, e ele chega na casa que eles estavam, ela criou a casa dele de cabeça para baixo, e a casa tinha bichos, aranhas e tal, e a advertência foi: não fique muito tempo não, porque essa energia daí vai lhe pegar. E aqui mostra isso também, né, que essa energia ela é atratora e ela pode realmente causar prejuízos. Então, ele não conseguia volitar, ele tinha que andar muito na superfície, né, ultrapassando aí pontes, etc., que eram coisas que ele nunca imaginou que ele tivesse essa situação, e vai, quando ele chega, encontrar com seus amigos, que estavam com brilhos. O grande problema dele inicial era por que eles brilham e por que eu não brilho. Por que eu não tenho brilho, já que eu trabalhei tanto no movimento espírita e eu não carrego? E os amigos aqui tudo estão brilhando, né? E aí
Esse é o seu grande dilema no plano espiritual. Até ele aprender, ele vai se matricular aí numa faculdade de iluminação, numa escola de iluminação, para poder, então, ter a oportunidade de recuperar sua consciência e voltar, então, a viver uma realidade mais próxima daí da sua capacidade, né? Porque ele tinha capacidade, ele só estava preso aí a algumas questões mentais que estavam impedindo ele fazer essa viagem aí a outro plano. Tá bom, gente? Então, essa é uma forma de libertação que só vai realmente ser conseguida quando a gente tiver capacidade de ultrapassar essas fronteiras, tendo lucidez, estando preparados, né? Então, tem espíritos que desencarnam e desencarnam, vão andando, etc., vão partindo lá para os seus destinos, sem, como diz o outro, sem olhar para trás. Tem outros que ficam presos. Oi, Luiz. Oi, Paulo. Eu tinha em mente uma pergunta que eu li em algum lugar. Eu achava que era no Livro dos Espíritos. Já procurei tudo, não achei. Seria mais ou menos assim: como é a morte para o homem? E a resposta seria: a morte será para o homem conforme foi a sua vida. Isso. Conforme ele viveu esse tempo. Aí, só que eu não sei onde eu li isso. E você, por acaso, tem ideia de onde eu li isso aí? Ou você já viu em algum lugar? Na verdade, se você pegar o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, você tem algumas perguntas que vão, de certa forma, trazer... Desculpe, capítulo 7 não. No capítulo... Espera aí que eu te digo aqui agora. É no capítulo 6. Isso aqui, capítulo 6. Eu já catei esse negócio, meu Deus, no ar. Digo, não é possível. Eu tenho uma pergunta e a resposta, mas não sei a origem. Ele tem aqui no capítulo 6, que é um capítulo bem grande, né? Que é esse aqui. Não, peraí, gente. Estou fazendo confusão aqui. Peraí que eu diga a vocês aqui o que é. É a volta do espírito. A volta do espírito depois de encerrada. É a volta à vida corporal. Ou à vida espiritual. Isso. Parte terceira. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver depois, então. Pronto. Na parte terceira, dessa parte inicial aqui, capítulo... Peraí, te digo agora. Aqui, pronto. Capítulo 7, parte segunda. Capítulo 7, parte segunda. Nesse capítulo 7, da parte segunda, existem algumas respostas que vão levar a esse entendimento, exatamente, tá certo? Que é como ele vai perceber o seu estado de fora do corpo, como ele vai perceber a sua vida a partir do momento em que ele chega no plano espiritual. Aí ele consegue compreender isso de uma forma em relação à sua vida, a forma como ele viveu. Talvez não tenha, Luiz, assim, do jeito que você está falando, uma resposta exatamente igual a essa desse que você jeito, é verdade. procurou. Isso. Mas esse conhecimento que você está trazendo, ele está disperso, ele está realmente presente, ele é correto, ele está presente na questão da literatura. Tá certo? Isso aí realmente é algo assim, muito, muito claro, tá? Muito claro nisso. Ok? Eu vou comentar outra coisa, porque sim. Já está na hora dos comentários? Tá, pode comentar. Já está sempre, pode comentar. Quando a gente encontra esses livros como o Nosso Lar e a própria obra de André Luiz, sim, que traz diversos exemplos de cenários do mundo espiritual. Você vai para Hermínio Miranda, enfim, você encontra muita coisa, né? E a gente observa que o plano físico, ele é como se ele fosse reproduzido, né? Você tem mundos inferiores, mundos de provas de ação, e vai crescendo. Tal. Em todos esses mundos existem situações muito bonitas. Quanto mais ele desce de nível, as situações vão ficando mais dolorosas. Então, outro dia eu li em algum lugar que
num mundo como o nosso, sempre haverão pessoas sofrendo. Por quê? Porque sempre haverão pessoas imperfeitas que cometerão questões muito graves. Por exemplo, falava assim, sempre haverão pessoas vivendo situações de privação, porque em algum momento aquela pessoa tomou uma decisão, por exemplo, do ponto de vista de uso, por exemplo, de recursos, e usou mal. E levou a toda uma sociedade a ter uma série de dificuldades por causa daquilo. Certo. Então você vai acabar tendo sempre pessoas vivenciando aqueles momentos de dor. E isso, eu acho que eu vi numa palestra, eu não anotei porque eu não peguei de onde foi que a pessoa falou, mas ele falava que estava na Bíblia, que sempre haveria num mundo de sofrimento pessoas sofrendo porque existem sempre pessoas que provocam as questões e quando a lei entra no processo de correção, ele retorna e vivenciando as dificuldades que ele provocou nas pessoas, não como uma lei, digamos, de uma lei Punição. imutável, né? Imutável, Sim. mas é um meio de correção. É. Correção com a lei, de ajuste com a lei, né? Sim, sim, sim. Pode prosseguir. Agora, esse processo, viu, Luiz, ele é realmente assim. Agora, eu não digo que isso não vá ter fim. Até porque é o seguinte, existe além da questão da migração, da evolução, em um orbe, em um planeta, você tem a própria transmigração dessa alma para outros lugares aonde o nível evolutivo já não permite mais a ocorrência de certas coisas que ainda existem, por exemplo, aqui na Terra. Então, nós não estamos falando de só o espírito viver na Terra, ele pode ir para outros lugares. Uma outra questão também é a forma como o espírito percebe o que lhe ocorre. Porque para uns é sofrimento, para outros é júbilo e alegria. Então, como João da Cruz percebia as suas doenças, por exemplo, era algo diferente de como um ser humano normal perceberia dores como ele sentia nas suas pernas, por exemplo, as feridas que ele carregava no corpo. Então, existem muitas particularidades em relação à evolução do espírito que podem, para uns, ser grande sofrimento, para outros, não. Mesmo na ocorrência de casos muito severos, muito graves. Está entendendo? Então, na Terra, o que se imagina e o que se fala sobre migração de novos tempos é que haverá um momento em que a população do planeta será predominantemente de espíritos de maior nível, maior grau evolutivo, e, portanto, essa situação será em minoria. E o espírito que está numa condição melhor, ele consegue ter uma outra forma de estar diante daquele que comete o mal. Então, Paulo, mas seria então correto a gente pensar o seguinte, olha, quando a Terra evoluir e que não houver mais aquilo que hoje nos envergonha, ele não será mais um mundo de provas e expiações, mas haverão no universo outros mundos de provas e expiações, sim, onde claro. esses processos Sim, de dor estarão lá presentes. Então, claro. às vezes a gente quer o resultado da conquista de outro. Por exemplo, uma pessoa fala assim, poxa, eu queria que aqui fosse como no tal lugar, assim, que lá acontece isso, sabe? Umas coisas muito boas. Aí eu pensava naquele momento assim, bem, mas isso aí é o resultado do que as pessoas fizeram lá naquele ambiente para acontecer aquelas coisas boas. Quando a gente aqui estiver fazendo coisas boas também, ocorrerão outras coisas boas, né? Sim. Mas eu entendi claramente o que você falou. E graças a Deus que existe esse processo de transmigração, esse processo evolutivo, né? Obrigado. A evolução, sem dúvida nenhuma, é a grande manifestação amorosa do divino. Oi, Léo. Posso citar, olha, só um minutinho, aquele da cama, como era o nome dele? Que viajava numa cama fazendo palestra. Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, que também percebia aqueles processos. O gigante deitado. O gigante deitado. Ele percebia tudo aquilo com humor, né, levando de uma forma bem diferente. Prossiga, pode falar, Léo. O que eu queria acrescentar só é que isso que Paulo falou, que tem em diversos livros espíritas, essa espécie de compartilhamento, né, energético entre pessoas próximas, com quem a gente tem vínculo. Isso já tem comprovação científica,
um grupo de psiquiatras e junto com o antropólogo Gregory Bateson, por volta do ano de 1967, portanto, após muitas publicações espíritas, descobriram em mais de 100 casos de esquizofrenia que, na realidade, se tratava de uma espécie de compartilhamento mental com outro indivíduo, na maioria dos casos que eles estudaram, com a mãe. Portanto, já tem publicações científicas, artigos, eles mesmos publicaram no Instituto de Palo Alto, na Califórnia, uma série de artigos que comprovaram isso, só para registro. E a obra de André Luiz também, né, Léo, que é cheia dessas informações muito ricas também, falando sobre essa questão da influência espiritual. Então, isso realmente é algo que afeta. Quando a gente vai para a questão 459, né, que é aquela famosa questão de que os espíritos interferem em nossas vidas, muito mais do que vocês possam imaginar, de ordinário são eles que vos dirigem. Isso daí a gente tem que pensar que de ordinário não quer dizer sempre, porque muitas pessoas dizem assim, sempre. Não, não é sempre. De ordinário quer dizer, estamos suscetíveis a, estamos conectados e possível é. Se isso vai acontecer ou não, vai depender da nossa capacidade de vibração mental. Então, se você vibra num grau X, então você está sintonizado com um determinado nível de energia, e é esse tipo de pensamento que será predominantemente atraído para o seu campo mental. Se você está no outro nível de mais paz, plenitude, etc., você estará mais imune a faixas vibratórias menos sofisticadas, digamos assim, e estará mais propenso a captar energias de melhor qualidade. Então, nós somos como aparelhos que captamos a energia desse espaço, incluindo encarnados e desencarnados. Não somente os que estão aqui na Terra. Peraí, viu, Carla? Só um minutinho. Não só os que estão aqui na Terra, mas também, como diria Leon Denis, uma chamada lei de percussão, aquilo que a gente, de certa forma, promove também no plano espiritual. Porque a nossa energia, ela não é só, por exemplo, num velório. O nosso pensamento caminha distâncias inimagináveis e chega nos lugares onde esses espíritos estão, e nós nos transformamos, a depender do grau dessa energia, em verdadeiros obsessores desses espíritos que estão querendo se libertar. Oi, Carla. Oi, Paulo, boa noite a todos. Satisfação estar te ouvindo. Eu vou me apresentar um pouco para você, o pessoal já sabe. Eu sou uma umbandista estudando o Espiritismo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Porque a Umbanda que vive em mim, a espiritualidade que vive em mim, que a gente, né, antes de tudo, é uma espiritualidade, ela é uma espiritualidade branca. Então, tem essa associação da Umbanda com o Espiritismo quando entende na reencarnação todo esse processo. Que você falou, eu vou puxar desde o começo da sua palestra, para a gente chegar nessa última ponto que você colocou aí. A Umbanda, que tem aí, vai fazer 114 anos, a primeira manifestação que aconteceu com o seu Zélio Fernandinho de Moraes, inclusive a família achava que ele era louco, viu, Léo? A família achava que ele era louco, por causa das manifestações que existiam. Aí começaram, como tinha a família espiritualista, né, espírita, começaram a levar ele nos centros. E aí até que teve uma manifestação, ele com seus 17 anos mais ou menos, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Caboclo das Sete Encruzilhadas chegou. As pessoas não entendiam, queriam doutrinar, aquela coisa toda. Muito bem. Dali, só para adiantar, o Caboclo falou que ele ia ter uma sessão, tal dia, marcou o horário, e as pessoas estariam lá, porque perguntaram para ele se as pessoas estariam lá. Falou que as pessoas estariam lá. No decorrer da história, quem que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas? O padre Malagrida. Não sei se vocês conhecem a história do padre Malagrida, Frei de Malagrida. Ele nasceu, ele morreu com 72 anos em Lisboa, ele nasceu na Itália, e ele foi até queimado na fogueira, naquela época de Inquisição, tal. E ele vem com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, tem todo um desmanche. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar? Quando você colocou que os nossos
a reencarnação, o ponto da evolução do espírito, aquelas nuances que nós trazemos de toda a nossa caminhada, né? Nós presenciamos muito isso no nosso dia a dia, já vem pela nossa base estrutural da história da Umbanda, né? Eu vou trazer para a Umbanda, da história da Umbanda, com a história do Caboclo Sete Cruzilhadas, Feijão de Malagrida e tudo mais. Aí, dentro da Umbanda, colocam-se muito a questão do seguinte: você tem que ter firme, eles falam assim, firme em sua cabeça, nós falamos, né? Firme em sua cabeça. E as pessoas não entendem o que é firmar a sua cabeça. Nós entendemos nossa coroa, nosso ori, nosso mental. O nosso mental, nós falamos que nós somos os nossos maiores obsessores. Se você consegue levantar da sua cama de manhã, e você consegue fazer uma oração de agradecimento, porque você levantou da sua cama de manhã, então você consegue superar as suas maiores dores. Como? Fazendo uma oração. Não consegue mentalizar na sua maior dor, não consegue firmar na sua maior dor porque você perdeu alguém ou porque você está passando uma crise financeira, uma crise familiar, alguma coisa? Mentalize um lugar bonito que você goste. Uma mata, uma cachoeira, uma praia, alguma coisa, mentalize. Isso quebra o vínculo que você está naquela energia negativa, limpa o seu mental, fortalece o seu ser e faz você voltar aos seus trilhos. Porque todos nós vivemos assim, né? Um trilho, a qualquer momento nós damos aquela deslizada que nós caímos. Então, a sua palestra hoje, para mim, foi muito significativa. Até entrei atrasada, me perdoem por isso, porque hoje é aniversário da minha tia, tive que ir lá dar um beijo nela, caçar do serviço. Mas muito significativo, porque a sua palestra é justamente o laço que existe entre o espiritismo e a Umbanda. É justamente isso. As pessoas desvirtuam o amor e a caridade, a luxúria e a vaidade. Então, isso é um caminho muito, muito, como vou dizer assim, perigoso. Por isso que eu falo que somos obsessores de nós mesmos. Então, é onde você fala que vem as nuances do que nós vamos ter. Aí entra no que o Luiz falou, né? Nós vamos levar aquilo que nós plantamos aqui sobre esta terra. E entra, é muito legal, porque puxou o Paulo, puxou o Léo, puxou o Luiz. Quer dizer, é uma coisa, a espiritualidade é maravilhosa, né? Ela coloca a gente realmente onde temos. Então, é gratidão. Só reafirmando, a Umbanda é uma religião monoteísta, porque ela acredita num Deus só, mas isso não significa que ela não acredita nos seres, né? Então, nós estamos trabalhando. Então, gratidão pelo esse espaço estar com vocês, gratidão à espiritualidade por essa intuição toda, e gratidão a vocês, viu, meninos? Ao Léo, ao Luiz, ao Paulo, que nos transmitiu tudo isso, mas é só a minha contribuição, né? Minha contribuição, gratidão, viu? Beleza, ótimo. Bom que você está aqui com a gente, porque, na verdade, assim, uma coisa que a gente tem a preocupação justamente com essa questão da separatividade. E eu quero dizer aqui a vocês que a separatividade que existe entre nós, seres humanos, ela é ilusória, toda ela é ilusória. Não existem separações reais, existem separações ilusórias. Então, no nosso nível evolutivo, a gente se separa por cor, se separa por ideia, se separa por religião, se separa por tudo. Quando a gente afirma nossas diferenças, do ponto de vista das nossas discrepâncias, a gente acirra uma separatividade que é contrária ao princípio que nós começamos aqui a falar, da origem divina de todas as coisas. Então, se tudo é emanação de Deus, não adianta a gente buscar a equidade naquilo que é aparência. A gente tem que buscar equidade naquilo que é essência. Então, aí eu vou chegar no terceiro nível de liberdade. A gente viu uma liberdade que é a liberdade do desdobramento, que é uma liberdade parcial, a liberdade da morte, que é uma liberdade também condicional e parcial, e uma liberdade agora total, que é a liberdade evolutiva. Essa liberdade evolutiva, ela é, em verdade, uma aquisição da possibilidade do ser compreender-se em sua totalidade. Então, quando você está enfrentando uma dificuldade, como Carla trouxe, a oração, a percepção, a gente ainda tem alguns instrumentos, algumas faculdades, que são faculdades assim
de reforço que a gente busca através dos elementos que nós temos. Então, tem pessoas que ouvem música, tem pessoas que vão correr, tem pessoas que vão fazer uma atividade física qualquer, para endorfina no corpo, etc. Então, cada um de nós busca, através da sua capacidade, seu nível evolutivo, suas ferramentas para se afirmar naquilo que é a sua convicção, a sua base, o seu chão, e daí fazer os enfrentamentos. Agora, imagine o seguinte, vou aqui fazer uma digressão. Imagine que a gente tome aqui uma pílulazinha azul, verde, amarela, X, qualquer, e comece a se enxergar como o ser essencialmente divino que nós somos. Então, lá no Evangelho, nós vamos ter 3 amores. Amor a si, amor ao outro, amor a Deus. Na ordem inversa. Amor a Deus, sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. E eu já vi gente dizendo, nessa coisa da gente pensar nos 3 amores, eu preciso me amar, porque se eu não me amar, ninguém me ama, né, assim? E aí eu tenho que me valorizar, porque se eu não me valorizar, ninguém... Né? Então aí fica nessa coisa que é periferia pura. É periférico total, assim. É o eu, o personagem com suas fragilidades emocionais, etc., que está buscando afirmação para poder não se sentir diminuído diante do outro. Mas não é isso que está lá. O que está lá é o primeiro passo, não é para si nem para o outro, é para Deus. Compreender Deus e aprender a amá-lo. O que é amar a Deus? É confiança. No Evangelho, a palavra amor, ela significa, a palavra caritas, ela é traduzida como caridade e amor, mas eu só consigo perceber essa palavra como confiança. Jesus diz assim, se você me ama, você faz o que eu te peço. Então, o amar, ele não é aquele sentimento, sabe, de você ficar prostrado diante do outro, é confiar. Se você confia em mim, você faz o que eu te peço. Faz mais sentido. Então, quando você ama a Deus, você é capaz de enxergar Deus em tudo, inclusive na adversidade, que é o mais difícil. Enxergar Deus na química, na dinâmica das coisas, inclusive nas coisas mais complexas. E aprender a amar isso, aprender a confiar nisso e dizer assim, eu entendo isso. Isso é das coisas, está tudo certo, tem nada errado. Eu é que não consegui entender ainda. Eu não consegui me ajustar a isso ainda. E aí as coisas começam a tomar um outro sentido, porque você começa a se posicionar diante da vida como aquele que aceita. Não é uma aceitação passiva. Você é ativo, você é protagonista. Mas você não está trazendo para você a responsabilidade de mudar o que não está no seu alcance. As dinâmicas universais, elas não podem ser mudadas por uma vontade humana. Então, eu vou me revoltar contra isso? Eu posso internalizar isso, fazer disso meu cotidiano e viver minha vida inserindo essa normalidade, não outra que eu gostaria que fosse, mas adequada para um personagem. E com isso, eu começo a sentir por Deus um amor que transcende a possibilidade das formas. Ao olhar uma árvore, eu não vou olhar uma árvore e dizer que pé de jacarandá maravilhoso. Não. Olha que majestade é a expressão de Deus na forma de um belo jacarandá. Olha que coisa linda é Deus numa singela margarida. Olha que coisa esplendorosa é o lírio que nasce na lama do charco. Olha que coisa espetacular é a abelha que faz o mel, que beija a flor, que poliniza a natureza. Olha como Deus é plural em formas, em cores, em expressões. E a partir do momento que eu consigo ver a beleza em tudo, e tudo inclui tudo, eu começo a olhar para o outro e dizer, quem é esse? Se não uma expressão de Deus para além das formas. Por isso, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, para além das preferências de cor, de raça, etnia, tudo. Então você começa aí
no nível mais profundo de entender o outro, a partir do olhar da indulgência, a partir do olhar da benevolência, que é querer fazer o bem, e a partir da premissa do perdão, das ofensas, compreendendo nos níveis evolutivos que nós erramos porque somos ignorantes, não porque somos maus. E essa ignorância é passageira. À medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai adquirindo graus sucessivos de evolução e vai chegar a um ponto em que ele não vai errar mais. Ele vai errar menos, até não errar, até atingir plenitude. É o processo inexorável, questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, essa visão amorosa começa em Deus, estende ao outro, e aí vai para mim mesmo. E aí eu digo nessa digressão, você acorda de manhã, pegando o exemplo de Carla, levanta, dá aquela respirada e diz, eu sou a manifestação de Deus, cumprindo o meu papel na Terra, e estou aqui para realizar a parte que me cabe na obra da criação, continuação da questão 132. Eu estou aqui para realizar a parte que me cabe na obra da criação. Isso empodera, isso dá poder para que as pessoas possam se sentir maiores do que verdadeiramente nós nos sentimos ordinariamente. E aí acabam... existe uma questão 799 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta aos espíritos assim, qual é a contribuição da doutrina espírita para o futuro? Ele responde, acabar com o materialismo. Acabar com o materialismo não é destruir o mundo material, é acabar com a centralidade do ser em relação ao mundo material, desconstruir isso. Eu não preciso centrar minha vida nas formas e nas coisas. Eu vou trabalhar de maneira mais essencial. Como Jesus dizia, esse mundo não me pertence mais. Então, é nesse contexto. Aí ele vai além e diz assim, existe uma outra contribuição que o Espiritismo vai trazer à humanidade. Acabar com todas as diferenças de crenças, de castas e de cores. Observe, gente. Crenças, castas e cores. E eu vejo que a gente não conseguiu ainda superar esse nível, e a gente trabalha, porque é uma coisa legal, está no discurso da moda, a gente trabalha muito no aspecto da questão periférica. Trabalha muito nessa questão da raça, trabalha muito nessa questão da cultura, da religião, da intolerância, isso o tempo todo. Então, o que a gente... Entendendo esse princípio da igualdade, da essencialidade do ser, a gente consegue sair dessa ideia da separatividade para nos tornarmos uns com os outros. Uns com os outros. Sermos uma unidade, uma humanidade, e ao invés de trabalharmos em nossas diferenças, trabalharmos nas nossas essências e na nossa igualdade verdadeira. Somos humanos, vivendo experiências ainda hesitantes, mas são experiências sempre exitosas, porque elas são aquilo que nós podemos ser, elas são aquilo que nós devemos ser. E a gente entendendo isso, a gente começa a se aceitar mais, a gente começa a ter um pouco mais de possibilidade de viver de maneira mais fraterna, de maneira melhor. Então, não existe necessariamente diferenças quando essas diferenças são atenuadas por uma visão de que vivemos e acreditamos naquilo que é necessário para o nosso estágio atual, da maneira que a gente se encontra. Mas dia virá que todos estaremos no mesmo guarda-chuva, estando ali numa mesma situação, compreendendo as coisas sobre o mesmo teto, vivendo sobre a mesma realidade, sem nenhuma diferença. E aí eu tenho certeza que se a gente chegar nesse lugar, a gente vai ser um pouco mais feliz do que o que a gente é. Oi, quem é Caio que levantou a mão? O Paulo. Oi. William. Carla levantou na minha frente, é só para fazer um... Ah, certo, tá bom, é porque ela deixou aí, tá? Só para fazer uma observação aos nossos irmãos, que nós temos aí um horário, já extrapolamos aí quase 20 minutos, então a palestra, o limite é até 21 horas. É claro que nós gostaríamos de ficar aqui a noite toda, diante de tão enriquecedora as explanações, os conhecimentos trazidos aqui por você, Paulo, entendeu? Então, só uma observação, eu peço aí
aos irmãos que compreendam essa situação. E nós teremos outras oportunidades, eu acredito, né, que você virá mais vezes aqui. Viu? Será um prazer, viu? Desculpe aí essa observação, Nada. mas eu, como digamos assim, mediador aqui, como Cicerone, eu tive que fazer essa observação. Tá certo? Não, e eu estava mais tranquilo, porque, como o Léo tinha dito que era mais ou menos aí uns 60 minutos, a gente começou aí por volta, né? Então, é só isso. Mas, de qualquer forma, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Luiz sabe aí da nossa relação de amizade, confiança. Léo também é uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular aí de estudo, sempre está aí trazendo novidades aí para o movimento. Então, a gente realmente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu voltarei, sim, né? Sempre que possível, a gente vai estar aqui batendo esse papo, tá bom? Com certeza, perguntas que eu tinha para fazer, mas devido ao tempo, né? Mas foi muito enriquecedor, Paulo. E só reforçando aí as palavras de Luiz e de Léo, em nome da Casa da Fraternidade, viu? Nós agradecemos a você mais uma vez. Nós acompanhamos o seu trabalho, já estive contigo lá na Casa da Fraternidade algumas vezes, também virtualmente, e hoje realmente essa sua fala, né, pela sua leveza, pelo seu modo, a sua didática, principalmente, em transmitir as informações, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença e a sua explanação. Tá bom, Paulo? Beleza. Tá bom, amigo, beleza. Eu espero agora as suas considerações finais para a gente fazer a nossa prece final, para retornarmos leves também e cheios de luzes. Não, tranquilo. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a vocês pela oportunidade, pelo encontro, pela receptividade, pela generosidade aí do tempo. Realmente, essa é uma questão, como eu falei no início, né? Uma questão muito, muito cara, importante. Então, eu acho que toda reflexão sobre isso é sempre bem-vinda. Você vê, é um tema recorrente, mas toda vez que a gente volta a ele, sempre tem possibilidades da gente estar explorando em outras dimensões. Eu acho que foi muito rico para todos nós, para mim, sobretudo, nessa experiência de hoje. Eu agradeço bastante à casa e a todos vocês. Muita paz. Tá bem. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, concentrados, agradecer por essa dádiva, a dádiva da vida, viu? De estarmos hoje aqui nesse encontro, com essa energia maravilhosa. Pedimos que essas vibrações se estendam por todo o universo, viu? Nesse momento, e esperamos chegarmos ou retornarmos aos nossos lares, aqueles que estão fora, ou então dentro dos nossos lares, que essas vibrações sejam, que elas envolvam todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos ambientes de trabalho, os condomínios onde nós residimos. Pedimos ao Mestre Jesus que, nesse momento, nos abençoe a todos, nos dê força, nos dê uma noite maravilhosa, que possamos retornar em outra oportunidade, mais vibrantes, mais alegres e com mais vontade de crescer espiritualmente. Nesse momento, eu peço ao Mestre Jesus que nos permita encerrarmos esse nosso encontro com a oração da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso retorno à pátria espiritual. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos. Gente, tchau, tchau, boa noite, muita paz, viu? Muita paz. Boa noite.